Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Bom dia, queridos e queridas. A graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco neste dia. Aqui quem vos fala é Jean, sou membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira, do bairro Boa Vista. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde e quando você ouvir essa mensagem, você estiver nos ouvindo ou vendo, Deus está com você. Deus está com você. É um momento de culto a Deus, onde buscamos, através da palavra, aprendermos juntos um pouco mais dos seus ensinamentos. É uma alegria estar aqui com vocês, pela rádio e também pelo YouTube da comunidade. Este programa de rádio, Respostas para a Vida, é um programa que vai ao ar todo domingo de manhã, às 7h da manhã, às 7h30 da manhã, na Rádio Educadora. E também vocês podem ouvir e nos ver no nosso canal do YouTube, SLB Limeira. Convidamos a você a se inscrever no nosso canal, no YouTube, e lá você poderá ouvir e ver os programas de rádio feitos pela equipe e também os cultos e demais atividades que às vezes colocamos lá. Gostaria de dirigir uma oração. Senhor Deus e Pai, é com alegria que estamos aqui na Tua casa, te louvando. Através da Tua palavra queremos ser tocados por Ti. Fala ao nosso coração, fala ao meu coração também, Senhor, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio a tantas situações que estamos vivendo, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No dia de hoje, os versículos das senhas diárias nos diz, em 2 Samuel 7,18, Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fiz, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E também, em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo escreve, a graça que Deus me deu não ficou sem resultados. Palavras do Senhor para nós. Deus, com seu amor imenso, derrama a sua graça sobre nós, e essa graça não ficou parada, não fica parada. Não fica sem resultados, produz em nós alegria, e é mais uma bênção que Deus nos dá. E a gente fica se perguntando, o que é bênção, né? E o que Deus chama de bênção? Não é a realização dos sonhos, prazer em ter as coisas, dinheiro na conta bancária, não é a realização pessoal, não é a realização profissional, não é a prosperidade, não é somente a alegria. O que Deus chama de bênção é a nossa transformação, a transformação do nosso coração, da nossa mente. Todas as outras coisas que a gente citou acima, profissional, vida pessoal, alegria, vem sim com a nossa transformação por Deus. Amém. Vamos ouvir uma música.
Para estudarmos um pouco a palavra de Deus, vamos ler Lucas 24, 13 a 35. É uma palavra muito bonita. Lucas 24, 13 a 35. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste, cabisbaixo, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou Jesus. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou Jesus a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Bela palavra, né? O caminho de Emaús. Então, assim, 3 dias depois da morte de Jesus, 2 pessoas caminhavam por uma estrada, partiram de Jerusalém e estão a caminho de Emaús. Uma dessas pessoas é Cleopas, a outra não se sabe o nome. O nome dessa outra pessoa não é citado na Bíblia. A Bíblia não fala, essa pessoa também não fala, não opina, ela não reparte a sua dor. Essas pessoas, Cleopas e a outra, caminhavam sem esperança, corpos curvados, cansados, desamparados. A dor dos acontecimentos em Jerusalém pesa nos seus ombros. As mulheres que tinham ido ao túmulo pela manhã do 3º dia contaram que ele estava vivo, que Jesus estava vivo. Mas isso deveria ser só
Conversa de mulher, boato tolo. Afinal, tinham visto Jesus morto, o sonho tinha acabado. Muitas vezes nós também agimos assim, cabisbaixos, preocupados, reclamando de tudo, principalmente agora nessa situação de pandemia, né? Ou quando aconteceu algo na nossa vida, ou quando está acontecendo em nossa família, no nosso trabalho. A gente reclama, a gente se sente cabisbaixo, triste. Mas, de repente, no meio do caminho dessas duas pessoas caminhando, um homem se junta a eles. Tristeza, medo, saudade, incerteza, falta de esperança, impede eles que reconheçam o amigo amado. Não conseguem reconhecer quem estava do seu lado. A completa falta de esperança no futuro as impede de enxergar, de perceber. Jesus, olha só, Jesus reconhece a dor dessas pessoas e caminha com elas. Ele não julga nem condena. Ele pergunta: quer saber o que estão sentindo? Ouve quando abre o seu coração e as ajuda a relembrar tudo o que tinha ensinado. Jesus quer ouvir como experimentaram o que aconteceu e entender por que há tanta dificuldade em acreditar no inimaginável, de acreditar na ressurreição, naquilo que as mulheres anunciaram. Os ouvidos e mente até pensam no que foi dito, mas o coração não consegue acreditar. Somente o relembrar não permitiu que o conhecessem. Foi no partir do pão que os olhos dessas pessoas foram abertos. Jesus também não fica só no ouvir e perguntar. Chega um momento em que é preciso clarear as coisas. Relembrar a experiência de como Deus age no mundo não pode ficar para depois. Compreensões errôneas precisam ser clareadas. Interpretações precisam ser desafiadas. Jesus não faz uma chuva de versículos para eles, mas relembra a história de Deus com o seu povo, no passar dos anos, de Moisés aos profetas. Mas há algo a mais. Quando Cleopas e a outra pessoa reconhecem Jesus após o partir do pão, ele não permanece. Ele vai embora e desaparece. Sua missão está cumprida. Agora, quem precisa continuar na missão de anunciar os ressuscitados são os seguidores e as seguidoras. Caminhar com pessoas na tribulação de suas vidas é uma das tarefas sua e minha. É uma das tarefas da nossa comunidade, é uma tarefa do ser cristão. Cristo afirma e assume, é uma tarefa minha e sua. Essa tarefa é árdua e exige uma enorme paciência revolucionária. Muitas vezes temos pressa, há muita gente esperando por acompanhamento, muita gente precisando de ajuda, a gente esperando por alguém que caminhe junto. Por outro lado, temos a dificuldade enorme em querer ajudar alguém. É verdade, temos dificuldades sim. Nem mesmo orar pelos outros a gente acaba não fazendo, orando, né? Caminhar com alguém significa caminhar no passo dessa outra pessoa, na velocidade dela, no seu ritmo. É permitir que descanse quando se sente cansada. É ajudar a carregar a carga por um determinado trecho. É você ajudar a carregar a carga dessa pessoa. Mas, principalmente, caminhar com alguém é reconhecer que a caminhada pertence a ela, não a você. A outra pessoa precisa ter a certeza de que confiamos nela a outra pessoa precisa ter a certeza de que confiamos nela e de que mesmo quando ela sentir-se totalmente sem esperança, nós continuamos confiando em Deus, que está nos carregando no seu colo, que está carregando ela no colo, acalentando com muito amor. Mas o acompanhar uma pessoa que está com problema tem limites. Isso fica bem claro quando Jesus assume uma postura de ajudar aquelas pessoas no caminho a enxergarem e reconhecerem o que aconteceu. Há momentos em que pessoas precisam ser confrontadas com as consequências dos seus atos. Há momentos em que outras pessoas precisam tomar decisões por quem já não tem mais esperança. Como no caso de pessoas com tendências ao suicídio,
Às vezes a gente está ajudando pessoas que precisam que sejam tomadas decisões por elas. Pessoas que querem tirar a vida de um cônjuge ou alguém que lhe feriu muito. Não é o caso do relato bíblico, mas são situações que encontramos em todo o tempo e no serviço diaconal. Também é preciso ter claro que, assim como no texto, pode acontecer que, apesar de toda a nossa boa vontade, nossa companhia, a pessoa que a gente está ajudando, há pessoas que querem seguir o seu próprio caminho, pessoas que não estão abertas para experimentar algo novo, que não querem comprometer-se com aquilo que abrir os olhos significa. Estas também nós entregamos a Deus. Há algo mais que chama atenção no texto: a sabedoria de confiar na capacidade da pessoa em continuar caminhando sozinha. Repito, a sabedoria de confiar na capacidade da pessoa em continuar caminhando sozinho. A exemplo do desaparecer de Cristo, chega uma hora que também precisamos seguir outros caminhos. Isto é difícil, pois gostamos quando alguém depende da gente. Isso nos torna importantes. Aquela pessoa depende de mim. Esse sentimento, mesmo que bastante humano e normal, precisa ser constantemente identificado e combatido. E pedir auxílio a quem? Pedir auxílio a Deus para superar. O que aprendemos com esse texto? Deus sempre está olhando por nós. A gente viu isso desde o início. Olha quando estamos cabisbaixos, quando estamos tristes, quando estamos alegres também, em todos os momentos. Ele está do nosso lado, como Jesus estava do lado dessas duas pessoas. Ele sempre estará do nosso lado. Cabe a nós enxergarmos, buscarmos entender que Ele está conosco. E muitas vezes nós não percebemos, às vezes em simples coisas que acontecem na nossa vida. Deus está olhando, permitindo acontecer alguma coisa que às vezes a gente não entende. Deus permite acontecer as coisas na vida da gente para a gente crescer. E também aprendemos que devemos ajudar outras pessoas. Precisamos caminhar juntos com quem sofre, com quem necessita de ajuda, com quem precisa de uma oração, ajudando e até mesmo carregando no colo essa outra pessoa. Temos feito isso? E também nós, quem sabe, já fomos até ajudados por alguém e não percebemos. É nossa função ajudar as outras pessoas, até mesmo, como já disse, com uma oração. Já é uma grande ajuda. Que Deus nos ajude sempre a sentirmos a sua mão poderosa em nós e que possamos ajudar as outras pessoas. Amém. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Enche o teu coração de gozo e de louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, venha em mim orar. Cristo, meu Cristo,
Fomos convidados a refletir sobre a palavra de Lucas 24, 13 a 35, no caminho de Emaús. E um versículo que sempre me chamou a atenção, e sempre me chama, sempre mesmo, nesse texto é o versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um perguntou ao outro: não queimava o seu coração? Que sempre que a gente ouvir a palavra de Deus, de coração aberto, de mente aberta, o nosso coração possa arder, o nosso coração possa queimar, arder de alegria, arder de temor a Deus. Que a gente possa sempre sentir esse arder, esse queimar no nosso coração. Gostaríamos de dirigir um momento de oração a Deus, onde a gente pode colocar o nosso coração, a nossa vida e também pessoas da nossa comunidade, a situação do nosso país. Senhor Deus e Pai, aprendemos de Ti que Tu estás sempre do nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Essa é a palavra que precisamos dizer a Ti. Tu estás do nosso lado nos ajudando, nos confortando. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, que a gente possa sempre perceber, sempre sentir, sempre queimar o nosso coração com as Tuas palavras, com a Tua mão sobre nós. Temos a certeza disso, por isso Te louvamos e Te agradecemos. E também queremos colocar no Teu altar, no Teu colo, Senhor, a situação de nosso país, do nosso mundo, com essa pandemia, de pessoas queridas que conhecemos, que estão em situação complicadíssimas, situações de luto, situações de doença. Clamamos a Ti, Senhor, Tu és o médico dos médicos, coloca a Tua mão e já Te louvamos, Te agradecemos, porque Tu ouves essa oração e nos responde, como já tem respondido em muitos e muitos casos. Obrigado pela Sua proteção, pela Tua mão maravilhosa sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de nos despedirmos, gostaríamos primeiro de agradecer a você que nos ouviu, que nos ouve, que acompanha os programas de rádio, a equipe trabalha com alegria, e também pedir a você que nos acompanha e meditou conosco, que curta os nossos vídeos, que compartilhe nas redes sociais, encaminhe pelo WhatsApp, para os seus amigos, para as famílias, para que a palavra de Deus seja propagada. Não é para mostrar o Jean ou outras pessoas, mas sim para a palavra de Deus seja propagada, para a honra e glória dele. Como já disse, no nosso canal do YouTube, ISLB Limeira, e também na página do Facebook, onde tem lá a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Na página do Facebook sempre temos mensagens diárias, que o pessoal faz com muito carinho. Queremos agradecer a vocês que já têm nos ajudado a divulgar e compartilhado. Como disse no início, fazemos com muito carinho e devoção a Deus. É muito bom saber que vocês nos acompanham. Também gostaríamos de convidar a você que está ouvindo essa mensagem a conhecer a nossa igreja, que fica localizada na Rua Boa Vista, número 36. Sua visita é muito bem-vinda. Estamos nesse período de pandemia, muitas vezes com cultos virtuais, devido à situação, mas você é nosso convidado a assistir e também, quando tiver o culto presencial, vier nos visitar. Mesmo você que nunca veio aqui, será muito bem-vindo. E nessa pandemia, queremos também destacar, se cuidem, pessoal. Precisamos muito evitar aglomerações, lavar as mãos, já estamos enjoados disso, mas se cuidem. Os hospitais estão cheios, clamamos ajuda a Deus, como fizemos em oração. Que a graça de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você essa semana, com sua família, na escola, no seu trabalho, onde você estiver. Até a próxima. Encerramos ouvindo uma linda canção. Abraços. Bênçãos virão
sobre ti te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará.